é isso aí. Uma alegria estarmos aqui de volta, IPIcast, em mais um episódio sensacional. Eu sou o Matheus Machado e eu estou aqui do meu lado, Marino Marco. Opa, tamo por aí. E aí, tá feliz? Pô, feliz demais, né? Principalmente agora a gente vai apresentar essas convidadas, pessoas já que moram no meu coração há muito tempo, que a gente tem essa amizade. Conhecemos ontem, né? Né? De ontem quase. Quem que são essas pessoas? Não. Pegamos duas ali e falar essas. Gente, tá aqui, madrinha do meu casamento, tá? Uau. Minha esposa se aconselha com ela constantemente. Não é brincadeira. Né? E fala aí, conhece você desde quando você... desde sempre. quando o Marininho pesava um terço, né? Do que ele pesa hoje, Antes de eu conhecer, né? O hambúrguer como na casa dela, aliás, né? Aliás, né? Do Maicon, fala aí, nossa. Grande. Toma. Mas se apresenta pra gente, Rosa, por favor. Olá, eu sou a Rosa Cristina Torres Marques Vioto. Nossa. É um nome bem comprido. É quase um TCC, Eu achei que só eu tinha 5 nomes. Mais conhecida como Rosa Vioto. Tá aí, mais fácil. Ufa, né? Ufa. Então, sou esposa do Clodimar. Tenho 3 filhos, né? Pois é. Não é fácil. Vamos fazer 30 anos de casamento esse ano. Olha só. Então, a gente tem uma experiência, uma história muito interessante. E sou mãe de 3 filhos, né? Da Marilene, de 26 anos, do Pedro, com 20 anos, e do João, 18 anos. Quem que é o mais legal dos 3? Nossa. Todos são legais. Nem vem que você não me pega. Sem resposta imparcial, gente. Não é assim. Eu já deixei combinado em casa. Politicamente correto aqui não cola com a gente. Não fazer isso com você. Será que não tem a princesinha da mamãe ali na casa? Alguma coisa? Não sei de nada. Alguma coisa tem, tá? Ó, os viotos aí. Pode ver. A gente tem que conversar com eles depois. Tem que trazer eles aqui e falar assim, e aí? Qual que é a verdade, né? Mas do outro lado também aqui com a gente tem Rosângela Coutinho, pastora na primeira IPI de Maringá, pastora da Rede de Mulheres, acompanha a GFAC, discipula mulheres há anos. Rô, se apresenta para nós. Pastora Rosângela Pereira Coutinho. Meu nome não é tão assim empoderado igual o da Rosa. Sou mãe do Jonatas, né? Ainda sou mãe dele, né? Eternamente. Sou avó da Maria Isabela, sogra da Raquel, e sou pastora aqui na igreja, na primeira IPI, junto com o pastor Matheus Machado. Muito legal, muito legal. Muito legal. Gente, vamos lá, o nosso tema é maternidade. Nesse mês de maio nós estamos concentrados em conversar sobre isso, até porque a gente percebe que esse tema até tem perdido um pouco de espaço nas conversas modernas. A gente vai falar de maternidade hoje, parece que esse assunto saiu um pouco de moda e tal. Eu quero entender de vocês. A maternidade foi uma coisa que aconteceu, eu tive que lidar com aquele fato que aconteceu na minha vida e eu engravidei e ali tive que lidar com a consequência daquilo, ou foi um plano para vocês? Vocês sonharam com isso, desejaram e ficaram orando com a barriguinha, aquela coisa bem clichêzona, assim. Uma pergunta que não é fácil de responder, né? Uma pergunta que já começou naquele jeito, né? Exatamente, já não começa fácil. É à vontade, quem quiser puxar essa fila aí. No meu caso, foi planejado. Apesar que quando eu casei, eu era nova, muito nova, 24 anos, né? Eu não pensava em engravidar tão rápido. Mas o meu ex-marido já era bem mais velho que eu e não abria mão de uma gravidez assim bem rápida. Então, a gente engravidou no primeiro ano de casado. Mas foi planejado, né? Eu já casei sabendo disso, que ele queria filho. E foi muito bom. Olha só que legal. Vocês lembram do... Rosa, responde a primeira pergunta. Fato? Respondo. Eu sempre sonhei ser mãe. Sempre. Uau. Desde criança, assim, eu não sei se eu me espelhava na minha mãe. Eu não me lembro da minha mãe com 7 filhos. Nossa. Vão vendo. Eu não me lembro da minha mãe xingando, mandando para lá e para onde. Ela era uma mãe assim que, diante daquilo que ela tinha, ela cuidava da gente, ela se esmerava no papel de mãe. E, assim, aquelas brincadeirinhas brincadeira de casinha, escolinha. Então, eu passei bem por essa... Mas ela entrava na brincadeira com vocês nessa época já? Não, minha mãe não. Ela não participava. Como
nós éramos em 7 filhos, Tá. imagina, a gente, o mais velho cuidava do mais novo e assim por diante, né? Então, ela se envolvia muito com as atividades de casa, mas não nos impedia de ficar lá no quintal, brincando. Mas eu via a maneira como ela lidava com isso, dentro do que ela tinha, dos recursos, dos poucos recursos. Então, eu sempre pensei em ter filhos, sempre pensei em ser mãe. Então, para mim, assim, foi uma surpresa maravilhosa ter recebido a notícia de que nós estávamos grávidos. Só. E como é que foi o processo de gestação, assim? Vocês eram aquelas mãezonas corujas que ficavam fazendo carinho na barriga? Tá, vai, foto, e-book. ai. Sim, sim, E começou é que na época delas não tinha story no Instagram, essa né? modernidade toda. Mais né? um book, uma fotinha. Mas ali. você fez aquelas fotos 1 mês de gravidez, 2 Não, meses amigo, de... Não fez. tinha isso, Não, Ué. Pode falar, Rô. Não tinha, né? Mas, Não. ao contrário da Rosa, ela teve 7 irmãos. Você era a mais velha? Eu sou a quinta. A quinta. Eu era a mais velha. Então, imagina, depois de mim, teve 8. E eu Nossa. tive que cuidar deles. Eu não queria ser mãe, não. Tinha, assim, desespero de pensar em cuidar de criança. Já cuidava dos irmãos como mãe, né? Mas é muito legal, porque, assim, quando eu vi que eu estava grávida, que eu fiz o exame e deu a gravidez, deu positivo, pronto. Instalou em mim essa maternidade, essa alegria, aquela... eu acho que quando a gente sabe que está grávida, né, a gente já começa a ser mãe ali. Tem gente que já começa antes, que nem a Rosa, né, já pensava antes, Sim. mas para mim, no meu caso, que não pensava, foi uma coisa assim maravilhosa. Já comecei a curtir, conversar com o meu filho. Isso é uma coisa que eu Legal. não acreditava, Ah. tá? Eu não acreditava que a mulher começava Eu ia a falar ser disso, mãe, cara. né? Você é o Mas, cara exato. Você, cara, vou falar, a pessoa da mãe que fala com a barriga, você é o pai, né? Porque não, tem- eu curti muito essa fase Muito. da Mariá, né? Nós tivemos neném agora, faz 2 meses, 3 meses na próxima semana. Então, a gente curtiu muito mesmo. Falei muito com a barriga, oramos muito com a barriga, curtimos muito. Mas é uma coisa impressionante. Parece que a mãe vem de fábrica. Ela sabe como pegar o neném, ela sabe como segurar o neném. É incrível, né? Mas é um bagulho maluco, porque assim... É maluco mesmo. Não, eu porque vi acontecendo. no Nath, dia- não é? Mas Como no tem dia... essa prática no já Parece faz que dia- nunca pegou e quer corrigir o marido. Não é assim que pega. Isso. E no dia, mas no dia do parto, foi uma coisa engraçada, porque eu nunca tinha pego o neném, né, velho? Na vida, assim, recém-nascido, nem chegava muito perto, assim. Ah, que bonitinho, pega, tio. Não, pega, bonitinho, fica aí, e boa. E aí, medo, né? e o medo de quebrar. E aí, não tem devolução, né? Não tem garantia. Não tem conserto. Tem que eu voltar na RIEP, ô, quebrou o Falar, bracinho faz aqui, 30 ó. dias que chegou, eu vou mandar de volta. Eu não tem como. Aí chegou, a Maria nasceu, e a enfermeira falou assim, toma. Eu falei assim, como Pra assim, mim? toma? Como assim? Ela, É meu? Toma, É meu? Mas como? Toma, precisa... Mas toma como? Precisa esquentar. A enfermeira falou, precisa esquentar. Eu falei, como é que esquenta? O que eu faço? Abração. Eu, Ninguém eu, me diz eu, isso. eu coloquei a enfermeira. Ah. E aí eu fiquei com a moça. Até esquentar. Eu falei, vou gerar atrito Falou, aqui deve na ser barriga assim, dela deve pra ser assim, esquentar, deve né? ser assim. Não, Aí eu é falei, tão doido que ele fala conversar com a barriga. Você falaria conversar com a barriga? Não, né? Com bebê. Conversar com o bebê. Com o bebê. Olha Que- como olha a diferença. que depois Olha- que você não, olha já a sabe o diferença. sexo, já tem nome, né? Não Então é a já... barriga, é um bebezinho. É. E ele ouve. É. Esse bebê Da até Marilene interage. tem um episódio interessante que, assim, quando eu e minha mãe, a gente decidiu fazer o enxoval dela. E minha mãe é uma pessoa muito criativa e costureira. Então, peguei revistas e falei, vamos fazer de tal jeito. E um belo dia, eu demorei de chegar em casa. E a gente não tinha carro na época, e eu fui para o terminal, peguei ônibus, enfim, fui chegar em casa, já era o quê? Quase 11 horas da noite, e o Clojimar estava muito bravo. E aí ele falou, mas como que até uma hora dessa, uma mulher grávida, você não tem medo? E não sei o quê. E eu falei, amor, mas eu estava na minha E o Clodimar mãe. é desligado, né? Vai Se vendo. o Clodimar ficar bravo, você imagina. Pô, já pensa. Você tava bravo assim, né? Quando ainda tava na barriga de gravidez, de preocupação e tudo mais, e na criação dos filhos. Pensa. Como é que seria? Mas Como aí, é que vai ser? o interessante é que daí eu peguei e eu estava no quarto, aí eu fui para a sala, sentei no sofá, botei a mão na barriga e comecei a chorar. Falei,
assim, filha, tá vendo? O que o papai tá falando com a mamãe? E eu conversando com a Marilene, Você tá chorando. vendo? Já desabafando, já tá colocando pra falar, ó, o pai é o errado, a mamãe é a Isso. certa. Aí vem ele. Mas minha preta, larga de ser boba. Eu falei, você tá bravo comigo. Então, É que a mulher justamente fica isso. sensível mesmo. A gravidez é... Eu sei. Você sabe, né, Matheus? Eu sei. Mas deixa eu perguntar. Ah. Qual foi o maior desafio e, assim, a coisa mais legal que vocês falam assim pra gente da criação dos filhos? Tipo, que marcou. Sei lá, minha mãe tem algumas histórias que eu andei de cuequinha, assim, na praia até uns 5, 6 anos no condomínio, assim. Então, minha mãe conta isso como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Minha avó conta historinhas que eu sempre fui gordinho, deu correndo no quintal dela e balançando a tetinha pra lá e pra cá. E Essa ela, história a gente ouviu bastante. e ela fazia isso pra rir de mim. Tem alguma coisa que marcou vocês, assim, tanto positiva, que seja cômica, quanto negativa? Às vezes, uma coisa que eles tenham feito, uma arte que te envergonhou publicamente, alguma coisa que você falou assim, ixi, minha mãe tem histórias assim também. Estou pensando aqui. Essa questão do desafio, você fala mais no que eles proporcionaram? No que eles trouxeram, no que eles vivenciaram. na experiência De que crises passaram. que surgiram ali conforme, sei lá, a gente sabe Ó. que tem as fases, né? Então, numa fase quando ele era menorzinho, eu tive crise desse tipo, ou depois, pode ser na adolescência, por exemplo, que foi o ponto onde parou de ser, por exemplo, muitas vezes o pai e a mãe é o conselho supremo, muitas vezes ele para de ser, numa determinada fase, e depois volta a ser. Isso aconteceu? Tiveram crises assim antes, Uma depois? crise que minha mãe teve comigo é que eu fiz xixi na cama até os 14 anos de idade. Eu mamei na mamadeira até os 10. Aí, ó. Nossa. Até os 10 Então- era mucilon, mamadeirinha, não tinha pouca não. Uma coisa que marcou, assim, você falou de desafios, né? Um desafio que eu acho que de criar filho é você viver uma vida, assim, que você quer para o teu filho, né? Porque não adianta você falar, né, para ele ser alguém e você não viver naquele contexto que você quer para o seu filho, né? Esse é um desafio. Não acho dá que exemplo, né, Do exemplo, Rosângela? do exemplo. Porque Você acha que eles falar... aprendem mais por mímica do que por audição? Ah, o Eles exemplo. aprendem. O exemplo. Mímica que eu quis O dizer de exemplo é- imitação. Sim, sim. De ver o que está Arrasta. acontecendo. O exemplo e- arrasta. Sim. Poxa. Porque chega uma hora que eles vão perceber se você está falando a verdade. Se aquilo que você fala, você vive. Entende? Então, assim, eles confrontarem, perceberem que um pai fala uma coisa e vive outra, é uma decepção para o adolescente. A criança, Sim. você vai enrolando. Tipo, ela vai ali, mas vai chegar uma hora que ele vai perceber se é verdade ou não. E já teve um confrontinho duro? Aquela conversa dura, assim. Excelente pergunta. Tipo assim, que chegou pra vocês e falou assim, mãe, beleza, você tá falando isso aí e tal, não sei o Mas quê, isso aqui. isso aqui, Lembra ó. tal dia que você falou assim? Já teve Nossa, essa isso conversa. é tão normal. Mas aí a minha pergunta é, vocês tiveram coragem de assumir algum dia que houve o erro de vocês e vocês falaram assim, não, filho, eu errei? Sim. Ou foi aquela passada de pano, joga pra esquerda, joga pra direita, conversa com seu pai lá, e seu pai gritou e o moleque ficou quieto e acabou o assunto. Eu e o Jonatas, a gente sempre foi muito... A gente sempre conversou muito. Mesmo porque fomos criados... Ele foi criado comigo, sozinho. Então, tudo dele era comigo. Então, a gente conversava sobre tudo. Nós nunca tivemos dificuldades, assim, de... Tudo que acontecia para ele, ele falava para mim. Era muito transparente. Muito então. transparente, Legal. as dificuldades, as lutas Sim. minha. A gente sempre conversou muito, muito. Você falou de algo assim que impactou, que marcou. Como que tinha uma marca de um tênis, porque eu sempre sofri muito. Foi muito difícil, né? Eu criei o Jonatas sozinha, sem ter uma casa, pagando aluguel, né? Sempre ganhei muito pouco, uma situação bem difícil. E teve, quando o Jonatas estava ali com uns 15 anos, mais ou menos, ele queria aquele Nike Shox. Nike Shox. Na época, ele era o valor do meu aluguel. Caríssimo. Uau. Mas eu também ficava com dó, porque a gente já frequentava a igreja aqui e tudo, né? Os meninos tinham. Aí eu falei, você vai ter que trabalhar. E daí ele foi trabalhar com meu pai, de pedreiro. Você imagina. E ele aguentou. Ele aguentou nas férias dele. Meu pai pagou ele certinho, né? E ele guardou o dinheiro.
Quando eu falei, olha, vai, agora vamos lá para comprar. Ele falou, não, eu não vou gastar esse dinheiro nesse tempo, não. Muda, né? De Muda. jeito nenhum que eu gasto. Eu vou contar um segredo pra Aqui, ó. vocês, tá? Vou contar um Bom. segredo pra vocês que são mães aí. Conta. Pra namorar aqui no Ministério de Adolescentes, Tem essa a minha regra é a seguinte. Conta. Meu irmão, trabalha. Você não vai namorar com o dinheiro do teu pai, não. Ó, tá? muito bem, porque Vai essa trabalhar. regra a gente tem em casa Porque- também. Legal, hein, pra Não, você, é ó, ter legal, os não, filhos com sim, ele, ó. sim. Mas é porque os meninos Nós dizem, quero concordamos. namorar. Você quer namorar, mas teu pai vai pagar a fatura do cartão? Tá errado isso aí, beleza. meu irmão. Criança, Tá buquê, errado, presentinho, chocolate. Dia dos namorados, vai fazer rolezinho Ô, pai, traz chique. cartão aí que eu vou vou lá lá na comprar. churrascaria boa. Não, vai trabalhar. É isso mesmo. Mas que legal. E você, Rosa, tem alguma história marcante, assim? Vixe, Olha, bastante, 3 filhos. 3 filhos. Eu acho que uma das crises assim que eu tive foi ter que lidar com os 3 serem diferentes. Entende? Ó. Então, assim, a Marilene foi filha única durante 6 anos. Aí depois veio o Pedro. Depois do Pedro, com 2 anos e 3 meses, veio o João. E aí, quando eles são. Quando eu percebi que eles eram diferentes, que não tinha receita, aí eu entrei em crise. Tipo, estou fazendo alguma coisa errada, Jesus, onde eu estou errando. Aí crente é fogo, né? Senhor, e conversa e E a conversa. gente que conhece sabe que os 3 realmente são perfis totalmente diferentes. Tudo. Não tudo. Faz, você olha, mas não tem um Não traço. Não, fala assim, mas isso aqui eles não são parecidos. Não é totalmente Eu acho que a única coisa que diferente. eles são parecidos é que os 3 são esportistas. Isso. Exato. Só. Sim, O é resto. verdade, amigo. O resto. Isso é Um verdade. é artista, outro gosta de ir pra obra e outro gosta de trabalhar com esporte. O resto. Matheus, é exatamente isso. Então, teve dias assim que eu não sabia como lidar com as diferenças, né? Então, foi uma crise. E junto com essa crise foi assim, sair do centro. Por quê? Porque tem hora que você, principalmente quando eles brigavam, né? Um discutia com o outro, principalmente Pedro e João, 2 homens, Eu né? acompanhei um pouquinho 2 isso aí, hein? meninos. A fase ali próxima à idade, né? Senhor, então Ai. assim, briga daqui, briga de lá, e aí o Clodimar falava assim, deixa eles, sai, não tenta defender um ou outro, porque esse negócio de mãe querer, né, defender um outro Então, é pior. talvez tenha um preferido, tá? Não, Tamo por isso que não pode descobrindo. defender. Tamo olha, é um perigo que a descobrindo. gente tá A vendo. gente vai amiga? pegando um pontinho ou Deixa eu outro, explicar vai ligando muito o FBI bem, aqui, mães hein? que vão nos ouvir, porque assim, você tem uma determinada situação, você fala assim, não, mas a culpa não foi dele. Aí, em outro momento, mas foi do outro. Não, então, vocês resolvam isso daí. Dão tempo, resolvam, decidam vocês, porque a gente fica nesse impasse. E depois a sensação ruim mesmo, se você puxa a sardinha para um lado para o outro, são filhos. E eu acredito que essa questão de deixar para eles decidirem me tirou de cena e fez com que eles crescessem e ficassem responsáveis pelas decisões deles. Você falou deles decidirem, eu já vou puxar um gancho então. Como é que foi perceber que os seus filhos começaram a se tornar autônomos? Eu vou falar uma história aqui que eu acho bem legal, que eu tive muito problema com o tal de pastor Matheus Machado. O que conheço. aconteceu? Na minha casa, meus Lá pais vem. sempre tiveram muita dificuldade de eu sair, nunca gostaram muito de eu sair à noite, sempre foi um Aham. problema. E eu comecei, ali com 17, passei muito cedo, e comecei a ir para a faculdade muito cedo, eu era um ano adiantado na escola, e eu comecei a estudar à noite. Estudava à noite na UEM. E o pastor Matheus, junto com um amigo nosso, sempre falava, vamos comer alguma coisa. Isso depois da aula. A aula na UEM acabava quase 11 horas da noite. Aham. Então ele passava a buscar a gente ia comer, a gente ficava numa resenha e tal. Então era tipo, eu não trabalhava de manhã na época, eu trabalhava só à tarde e estudava à noite. Daí eu trabalhava com meu pai e era o período da tarde, assim, era meio sob demanda, era muito tranquilo também. E daí chegava e falava, isso é hora de homem estar na rua, 1h30 da manhã, numa quarta-feira. A gente tava conversando, trocando Tava com o ideia. pastor. Tava com o pastor ainda. ele Fazendo falava- nada. A gente não fazia Exato. nada de errado, era só Mas conversar. era um problema que ele foi percebendo e falando, caraca, realmente meu filho cresceu, Aham. tomou essa autonomia, agora ele realmente já anda com as próprias pernas. Como é que foi para vocês perceberem isso na vida dos filhos de vocês? Hoje, agora, falando, né, da Rosa, que já falou, nossa, essa dificuldade, eu conheço os meninos mais de Sim. perto em algumas coisas pelo perfil de mãe, tem umas que tem mais facilidade em falar, não, meu filho é pro mundo, eu criei, e realmente, agora eu ensinei no caminho que ele deve andar, ele vai tomar as próprias decisões. As outras já tentam segurar um pouquinho mais, não, filho, vai por aqui, vai por ali, como é que é isso? Para vocês. Para mim foi difícil. Para mim foi difícil, não foi fácil. Não que eu sempre quis que meu filho saísse, tivesse a vida dele, tivesse amigos e tudo, Aham. pelo fato dele ser tímido. Matheus lembra, né? Sim. O Jonathan sempre foi muito na dele, muito tímido.
Era muito bonzinho. Ele era incrível mesmo, era muito bonzinho. E era muito certinho também. E quando ele saía, eu ficava tranquila quando eu sabia onde que ele estava, com quem ele estava. Era o peca pouco, né? No primeiro, Ele e o Fê era aqui. É, o peca pouco. no primeiro ano da faculdade dele, ele nem gosta de jogar bola, mas os caras, vamos jogar bola, não gostava, né? Vamos jogar bola e tal. E ele foi jogar bola. E ele demorou para vir. Então, 23 horas, era meia-noite e ele estava no Sesumar, jogando bola. E o celular dele dentro da mochila. E eu ligando. O que eu fiz? Liguei para o pastor, Não acredito. todos Começou os a amigos fazer dele. todo mundo. Liguei para A gente todo passou por mundo. isso. E já ia passamos, ligar para a várias polícia, vezes. inclusive, né? Vai lá, a história. Ir pra delegacia, registrar o boletim. Onde está meu mas, filho? Mas foi a primeira vez, assim, que aconteceu isso, né? Eu fiquei muito preocupada. Aí ele chegou e falou assim, eu nem vou mais na igreja. Você ligou para todo mundo. Imagina a Todo vergonha. mundo me ligou, todo mundo está sabendo. E todo mundo acha que tava fazendo alguma coisa errada ainda, né? Mas ele era Tava bem só de jogando boa. Foi, bola. acho que a única coisa também. Que ele era bem de boa. É. Ó, lá em casa, eu acredito assim, os meninos e a Marilene, eles são muito envolvidos com a questão da igreja, né? Então, o que o Clodimar e a gente, como casal, a gente sempre fala, tenta desenvolver neles esse senso de responsabilidade e confiança. Com certeza. A gente confia em vocês. Né? Então, tanto em questão financeira, de trabalhar com gastos, trabalhar com cartão, o que gasta, o que não gasta, e com essa questão do tempo. Agora, o que eu, como mãe, sinto, quando vai dando assim, meia-noite, meia-noite e meia, eu fico com o coração na mão mesmo. Então, assim, pega o celular, onde você está? Fulano, onde você está? Fulana, tudo bem? Tudo bem. Porque, assim, a gente não dorme, né? Eu fico complicada, E como a gente amiga. confia, e falando onde que está, você fica isso. tranquilo. Então, sabendo a hora onde que tá. eles... estou com fulano e tal, olha, vou demorar um pouco, eu fico com o coração mais aliviado. Agora, enquanto não fala, não tem Essa jeito, questão gente. de ligar, eu morri de rir, que o Matheus estava rindo, que já aconteceram situações assim, eu experimento muito a maternidade com a minha madrasta, né, com a Eli. E aconteceu com uma falta de comunicação, vocês conhecem a Eli acelerada, do jeito que ela sim. é. Muito. Cheguei e ela perguntou, onde você tá indo? E tipo assim, ela sempre pergunta, ela sempre sabe. Eu falei, eu vou no namoral. Na cabeça dela, ela não ouviu, ela entendeu, eu vou namorar. Ela achou que eu tinha ido na Malu. E não sei qual que foi o desencontro de informação. Aham. Ela entendeu, na realidade é o contrário. Ela entendeu que eu ia no namoral e na real eu ia na Malu. E aconteceu isso e tal, e do nada liga. E, tipo assim, meu celular tava carregando, tava longe, tava assistindo um filme, tipo, nem aí com nada. E liga pro Matheus, e liga pra não sei quem que tava no namoral. Não, o marido não foi no namoral hoje. Eu falei, mas eu falei que eu ia na Malu, o que aconteceu? Do nada só me liga o Matheus, onde você tá? Eu falei, eu tô onde eu falei que eu ia estar, na casa da Malu. Feliz, já tava feliz já. Imagina. Falou, Tava feliz. já ligou no tom, né? O que você tá fazendo de errado? Né? Eu falei, cara, eu tô na Malu, onde eu falei que eu ia estar. Por quê? Quem tá ligando? Não, seu pai já ligou, a Eli já ligou, fulana já ligou. A Fer, né, a irmã da Malu, já vem preocupada. Aham. Nossa, tem 20 ligações no meu celular. O que aconteceu? Eu falei, eu também não Mãe, tô é tudo sabendo. igual. Tudo Eu falei, igual, não gente, tem Só jeito. muda o endereço. Só muda o endereço. É bug de fábrica, é bug Não de tem fábrica. jeito. Mas, e como que é lidar? Eu acho que essa é a tônica do nosso episódio e de vocês, do convite para vocês. Como é lidar com a sensação do vazio, né? Tanto o vazio porque os filhos estão amadurecendo, tomando os rumos de vida, faculdade, caminho profissional, né, etc. O filho casou, teve filho, e no caso do Jonatas, né, teve o episódio do acidente, o falecimento dele. Como é que é lidar com esse vazio daí de, poxa, a maternidade deixou de ser aquela coisa totalmente dependente de mim e agora vou voltar a ser eu e ter de me reinventar, Como que é lidar com isso para vocês? Vocês duas têm essas fases por ocasiões diferentes, Sim. né? Mas como é lidar com isso? Olha, Fala. deixa eu falar, Fala, porque daí pode falar. teus filhos, acho que você não teve essa experiência do ninho vazio, né? Ninguém casou ali, né? Não, a Marilene teve um tempo que estudou fora, 6 Ah, meses, tá. mas... Tá, então você já teve essa experiência.
Eu nunca tive problema. Quando meu filho casou, meu filho já foi para a Austrália, né, já ficou um tempo lá. Claro que todo dia eu tinha que falar com ele. Um dia ele falou para mim, eu vou pular de paraquedas hoje. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. E daí ele não me ligou, também fiquei quase doida, quase que eu... E ele pulou. Não chegou a pular porque não deu certo, mas como ele falou para mim que ia pular, eu achei que tivesse morrido, né? Mas essa questão do ninho vazio, eu não tive na questão do casamento. As pessoas da igreja, né, preocupada, Rosângela, como que você... O pastor Valdemar, inclusive, falou para mim, você vai passar pelo ninho vazio. Eu orei a vida toda para o meu filho, ele casou tarde, né? Tarde assim, né? 28 anos. Mas não é tão tarde, né? Mas ele... Eu falei com... Eu estava orando para Deus preparar alguém para ele, e quando Deus preparou, eu fiquei muito feliz. Eu não tive esse problema do ninho vazio. Quando ele chegou para mim e falou, mãe, eu vou mudar, eu vou para Campo Mourão, eu fiquei triste, porque daí não era só ele, tinha a minha neta, a minha nora, né? E aí, quando ele faleceu, aí foi muito difícil para mim. Aí, sim, aí eu senti. Porque, é claro, né, eu acho que, por mais forte que você seja, por mais que você saiba lidar com situações difíceis, a morte de um filho é um pedaço que sai de você. Morre um pedaço de você. Tem uma frase que eu ouvi de um pastor, que ele fala assim, quando um filho perde o pai, a dor é tão grande que a gente chama ele de órfão. Sim. Quando um pai perde um filho, a dor é tão maior que a dor não tem nome. Não tem nome. Não tem. É verdade. A Bíblia também não dá nome para isso, né? Porque não tem. É só Deus para preencher essa dor, esse vazio. Porque é muito difícil. Sim. É muito difícil. Rosa, Vamos e lá. como é que é ver o PP agora trabalhando, fazendo Pois é. estágio, sonhando namorar, casar, essas coisas estão Você começando a tomar sabe corpo, que né? eu tenho na minha cabeça assim que a vida é feita de ciclos e eu quero muito viver esse ciclo da minha vida. Então, assim, o casamento, a educação dos filhos, vê-los casando, estar preparada para receber os meus netos. Então, eu tenho muita expectativa. E eu estou preparado para isso, de ver isso. Então, eu sei que, quando você fala do ninho vazio, eu penso assim, eu não penso no sofrimento disso, hoje. Hoje eu me preparo para isso. Então, o que eu e o Clodimar nós fazemos já há 16 anos? Todo ano a gente viaja junto, pelo menos 2 vezes por ano sozinhos. Então, a gente vive essa nossa intimidade, porque um dia nós vamos estar sozinhos, os filhos vão sair. Sim, então, a gente, de conversar, de trocar, de falar de coisas do coração. Então, eu penso assim que a gente já vem se preparando há algum tempo para essa questão de um dia os filhos saírem e a gente ter esse amor nutrido, cativado, essa parceria, né? Então, eu penso isso. Eu quero muito que eles saiam de casa, porque eu quero que eles vivam essa experiência. Que é saudável, né? Que é saudável. E filho é flecha na mão do arqueiro. É isso. Eu vejo assim a maternidade como missão. Então, eu encarei a maternidade como missão, abri mão de algumas coisas. Hoje, por exemplo, eu volto para a faculdade, depois de quase 30 anos que eu tinha saído da faculdade, volto para fazer psicologia, e eu volto assim, todo mundo falando, vai, mãe, que legal. Sabe quando você vê assim que tudo na hora certa? Real, né? É muito bom. Eu ir para a Surreal. faculdade com meu filho, ou eu vou com o João, ele vai me dar um beijo, vai lá para a sala dele, eu vou para a minha. Então, sabe quando... É muito legal perceber como as renúncias que vocês Sim. fizeram, de alguma maneira, geraram resultados ou recompensas, né? Sim. Então, tipo assim, vocês renunciaram muitas coisas, você renunciou carreira, renunciou algumas coisas para a educação dos filhos, você teve que fazer muitas renúncias para educar o filho sozinho também, Sim. e como isso em algum momento foi recompensado, né? Eu me lembro até hoje de que
no velório do JJ, a gente nunca viu tanta gente dando testemunho positivo a respeito de alguém. E, ao mesmo tempo, é muito legal a retribuição de ver os filhos apoiando a mãe voltar a estudar. Sim. E ver o brilho no olhar, né, cara? Eu acho que isso é surreal, de verdade. Eu tive até... Eu vou puxar o gancho da próxima... Tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu tive algumas experiências com a maternidade, nem todas... Umas muito boas, outras nem tão boas, assim. E ver esse brilho no olhar é muito lindo mesmo, é muito gostoso de ver. E eu queria puxar uma coisa que pode ser não tão confortável assim, que é o que não fazer como mãe. Uau. Porque realmente a gente sempre tem a referência de mãe, a gente tem essa ideia, eu sei que o Mate pensa muito parecido comigo, de, pô, minha coroa é minha rainha, tem muito dessa honra, né? E a grande maioria das pessoas tem isso. E a gente passa voltando nos pontos que a gente já falou, quando a gente se torna autônomo, enxergar coisas que a gente não enxergava antes, nossa mãe, nosso pai, e isso acaba nos machucando também, de falar, pô, não era exatamente aquilo, mas ainda assim meu amor é incondicional por isso. E o que não fazer nesse papel? Engraçado, né? A gente, tanto nós como mães e os nossos filhos, eles passam por lutos. Então, eu olhar para o meu filho e ver que não é mais uma criança e que é uma adolescente, e depois ver que não é mais adolescente, que é um homem, quando você olha para a cama e fala, cadê aquele bebê que eu vinha dar um beijinho e tá com aquele perna peluda, todo aquele tanquinho definido, bonitão, ai, e ver uma mulher toda poderosa e assim, ontem eu estava olhando para o João e falei, nossa, você está diferente, parece que a barba escureceu, o cabelo escureceu, tá... Falando então, grosso, assim, né? Onde é que Então, veio assim, esse menino aí? Eu não posso mais ficar cuidando desse menino como menino. Né? Então, quando você fala isso, eu acho assim que tem que cortar o cordão. Porque se deixar, a gente fica conectado ali. Então, uma das coisas que eu acredito, assim, inclusive eu estava conversando com o Pedro sobre algumas coisas, eu falo assim, ó, a não comparar. Gente, ter 3 filhos e não comparar assim, não comparar, porque a comparação mata. Cada um é um. Então, cada um tem sua essência. Cada um tem né? isso, o seu dom, o seu talento. Então, se eu não tiver o meu olhar atento para esses dons, esses talentos, eu vou matá-los. E sabendo que esses dons, esses talentos, é a forma de Deus se expressar. Porque Deus colocou a marca dele nesses dons. De Deus neles, entende? Né? Então, eu vejo que o João tem esse lado artístico, que o Pedro tem um lado mais analítico. E a Marilene, ela gerencia mais. Eles são diferentes. Então, eu tenho que ressaltar isso daí. Então, não posso comparar. Então, acho que é primeiro item aqui, depois de outros que eu penso. Rô, o que você Uma coisa que eu acho assim, que a mãe não pode fazer de jeito nenhum. E é muito difícil ser mãe. Não é fácil. Certeza. É você ter ser mãe e amiga. Não ser mais amiga do que ser mãe. Porque isso é um caos. Uma linha muito tênue, né? É muito. Porque, assim, a gente quer ser amigo do filho. Eu sofri muito com isso. Por isso que eu lembrei, a hora que vocês perguntaram, me veio assim... Porque, assim, eu criei meu filho sozinha. Eu era o pai e a mãe. Eu fazia. Só que eu tinha assim um jeito de proteger, porque já não tinha o pai, né? Então eu tentava ser muito amiga dele. Mas eu, ao mesmo tempo, eu me cuidava para não perder a autoridade, porque o filho ele precisa olhar para a mãe e ver que ele pode confiar. E isso é muito difícil, né, Rosa? Que ele pode se abrir, falar tudo. E não ser julgado, né? E não ser julgado, mas ele tem que olhar para você também e ver uma autoridade. Porque é referência para ele, né? E não é fácil fazer isso. Sim. Marininho, uma última consideração para nós sobre maternidade. Uma consideração, acho que quando eu penso em tudo que elas falaram, um assunto que é tão delicado para mim, para ser bem sincero, não é um dos assuntos mais fáceis, eu diria até um dos mais difíceis que eu enfrento hoje. Acho que o brilho no olhar retoma muitas coisas. O brilho no olhar, o amor por ser mãe. Isso independente de 2 casos tão distintos.
um caso onde tem uma mãe que está ali com os 3 filhos, vivendo tudo que já viveu, e uma que fala com o mesmo brilho no olhar ainda, tendo tudo que já aconteceu, como foi com Jonas. Então, poxa, eu realmente fiquei aqui um tempo e já vieram inúmeras reflexões já pensar o quanto isso foi realmente agregou para mim. Obrigado, de verdade. Abriu janelas aí. Nossa, demais, demais. Legal, que legal. Rosa, uma última Fala. consideração pra gente. Ai, olha, eu volto a falar, eu encarei a maternidade como missão. E a Bíblia fala que a mulher que entende isso como missão, ela é preservada. Então, o apóstolo Paulo fala isso, é uma missão. missão. E eu tenho ter certeza de que esses filhos são do Senhor. E que nós estamos narrando a história do Senhor. Né? E que eles vão continuar narrando essa história. Uma frase que eu ouvi de uma amiga, o ano passado, que eu estava assim, preocupada com algumas coisas em casa, e ela falou assim, e eu estava ansiosa, ela falou assim, amiga, deixa Deus ser Deus da vida dos teus filhos. Isso, ela falou várias coisas, mas isso me marcou. Por quê? Porque às vezes a gente quer proteger, quer fazer, quer, e a gente tem que deixar Deus ser Deus da vida deles. Amém. E confiar que o Senhor é fiel, Ele é poderoso, Ele é bondoso, Ele é que guarda, Ele que tem o melhor para eles, né? Diante daquilo que Ele preparou e planejou para eles. Amém. Então, é isso que eu penso. Amém. Rô, uma última consideração para nós. Gente, eu estou muito feliz por participar aqui com vocês. Foi muito gratificante poder falar como mãe, porque eu sou mãe. Eu não deixo de ser mãe. E como a Rosa mesmo falou, né? Eu também, eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Que, apesar dele ter voltado para o lar, né? Porque eu não perdi ele, Sim. porque quem sabe aonde o filho está, então não está perdido. E eu sei onde que meu filho está. Ver que ele Amém. deixou um legado. Né? toda certeza. Você mesmo falou do velório dele aqui na igreja, né? Eu estou nessa igreja aqui há 40 anos, eu nunca vi um velório que desse tanta gente como no velório do meu filho. Falando, dando testemunhos do que ele fez na vida. E é tão interessante que eu colho até hoje. Eu fui fazer agora a formatura do Homem ao Máximo e Mulher Única, e veio um cara e falou para mim, olha, o teu filho me deu o Homem ao Máximo, me deu esse curso. E mudou a minha vida, não assim pela vida dele, porque teu filho vivia Cristo, e ele falava daquilo que ele vivia. Então, assim, Deus foi muito bom com a gente, né, Rosa? Foi. Deus é A maravilhoso. nossa maternidade, ela foi com princípios, valores bíblicos, né? E eu colhi frutos. Você está colhendo. Eu estou Vai colhendo colher frutos. mais. E eu tenho a minha netinha, né? Que Deus me presenteou com aquela riqueza, né? Que é a minha vida, Amém. um presente de Deus para mim. Toda certeza. Amém. Ô, Mateus, uma coisa, Deus capacita. Porque, às vezes, enquanto eu estava pensando em algumas perguntas, a gente fica assim, será que a gente vai dar conta quando recebe a notícia que vai ser mãe? A gente se empolga, mas fala assim, será que a gente vai dar conta? Mas o Senhor capacita, porque está na vontade dEle. A família é da vontade do Sim. Senhor. Criar filhos, educar filhos. Não é fácil? Não é. Como não tem receita. com Mas quando certeza. você tem esse coração disposto, ensinável, a graça, o Espírito Santo, a sabedoria do alto, ela vem. Tem conselheiros, Não tem irmãos. negociar valores. Não, e falar a verdade. O filho precisa ouvir a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Então, aquilo lá em Deuteronômio 6, Ensinar pregar. o filho, quando anda, quando senta. É aquilo ali, porque tem horas da minha vida que eu falo assim, Persistente, ensinar Isso. persistentemente. persistentemente. Aquilo que já está no teu coração, a Bíblia fala, Isso. né? Deuteronômio 6. Porque tem hora que o filho vai ver que você é desesperado, para quem que você vai recorrer? Você vai se espernear? O que você vai fazer? Você vai dobrar o teu joelho e vai clamar, e o Senhor vai ouvir e vai Ali responder. ele vai ter o maior exemplo de o que ele deve Porque realmente ele vai fazer passar em um por momento isso. de desespero. Isso, Com toda perfeito. certeza. É essa receita que parece assim, boba. Não é boba, não. É o básico da vida É o que cristã. vocês falaram. Ele não vai olhar e vai falar, minha mãe fala que eu devo fazer isso. Não, o que minha mãe faz nessa Perfeito, situação. amigo. Exatamente É isso daí.
a Trindade, para mim, ela é um reflexo do que é uma família, né? Aham. E o Deus Pai sempre na figura da autoridade, todo-poderoso. O Credo dos Apóstolos fala de Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus, seu Filho unigênito, que apareceu sob a mão do Pôncio Pilatos, etc. E fala do Espírito Santo. E eu Amém. gosto muito de pensar na ideia da Trindade como uma família. E a Perfeito. família perfeita e o Espírito de Deus como esse papel gerador de vida, consolador, presente o tempo todo, Amém. que faz de nós um templo, que está com a gente no momento de sofrimento, que consola a gente num luto, Amém. que dá sabedoria na hora que a gente precisa, que acolhe o nosso abandono, que transforma Amém. e ressignifica os nossos traumas. Então, Perfeito. para você que está ouvindo o nosso podcast, a gente podia ficar aqui horas e horas e horas conversando Tranquilamente. e ouvindo e se encantando com a história dessas duas mulheres. Muito obrigado pela Obrigada a companhia de você. vocês. Eu que agradeço. Agradecemos Muito vocês. prazer. Vocês dois foram... E a gente espera que esse podcast abençoe seu coração, que você possa mandar isso para mais pessoas. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.